O que eu quero com esse vídeo de hoje é analisar contigo, te levar a meditar como que é, o que que acontece com as pessoas que têm o dom profético. Todos nós, de uma maneira geral, somos sempre tratados por Deus. Mas a voz profética é a voz que recebe a direção de Deus e passa para o povo. E sendo assim, a gente tem um tratamento especial de Deus. Deus deseja que nós estejamos alinhados com o seu coração. E por isso, muitas vezes, Deus faz um tratamento muito específico nas nossas vidas. E através da vida de Jonas, do livro de Jonas, a gente vai ver como que é esse tratamento de Deus. O que Deus faz para alinhar o nosso coração ao coração dele. O que acontece muitas vezes é que o dom profético, ele está muito envolto a uma certa arrogância. São pessoas que estão acostumadas a ouvir a voz de Deus e têm certa clareza, têm certo discernimento e de maneira contínua está ouvindo a voz de Deus e interpretação de sonhos está dentro desse dom profético. Também é chamado de profeta a pessoa que interpreta sonhos. Então, por ouvir a voz de Deus, por ter clareza da voz de Deus, muitas vezes dentro desse meio há uma arrogância muito grande. E é aí que começa o tratamento de Deus. Então, através desse vídeo de hoje, a gente vai ver como é que é esse processo de Deus tratar o seu profeta. Ou seja, por tratamento eu falo de alinhar o coração do profeta ao coração de Deus. De modo geral, nós somos seres egoístas, nós nos importamos e estamos focados nas nossas emoções, nos nossos princípios, na nossa maneira de pensar. E para a gente ser usado por Deus, a gente muitas vezes vai receber o tratamento de Deus. Esse tratamento é um tratamento bem especial e bem específico, e por muitas vezes bem doloroso. O que muitas vezes a gente não entende ou não enxerga é que Deus é longânimo, e com longânimo ele demora em se irar, ele demora em puxar o nosso tapete, em pesar a mão sobre as nossas vidas. E aí é que muitas vezes a gente acha que a gente está dono da razão, mas não é bem assim. Você acha que Deus tem um tratamento muito duro contigo, que ele muitas vezes te leva aos seus limites? Acontece que esse chamado profético é um chamado para expor o coração de Deus, a voz de Deus, e por isso muitas vezes nós somos tão duros que esse tratamento ele é doloroso na nossa vida, mas ele é essencial. Então, se você não quer passar por metade do que passou Jonas, eu quero que você analise comigo os erros, ou o que aconteceu, o que Jonas fez e como é que foi o tratamento de Deus com ele. E não só isso, eu quero que você entenda por que Deus tratou Jonas dessa maneira. Não foi, a gente acha que é porque Jonas estava fugindo de Deus. É só isso. Tem muito mais coisa escondida nesse livro, nessa história que eu quero falar contigo hoje. Mas antes da gente entrar no assunto, eu te convido a se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike, e caso tenha uma dúvida, faça um comentário. A história de Jonas é famosa por ter um profeta engolido por um peixe, por um grande peixe, e não só isso. Essa história ela é marcada pela misericórdia de Deus derramada sobre um povo gentil. É geralmente sobre isso que a gente resume esse livro, esse texto, essa história. Está mostrando a misericórdia de Deus com relação ao povo pagão, a um povo indigno. Isso não está errado. Mas eu vou te falar, eu quero te propor que esse não é o tema principal. O livro, ou a história de Jonas está falando sim sobre a misericórdia. Mas o tema principal não é a misericórdia de Deus com esse povo, com o povo de Nínive. Mas a misericórdia de Deus com a vida desse profeta fujão e de coração duro. Na verdade, essa misericórdia de Deus sobre a vida de Jonas, ela está apontando para a misericórdia de Deus sobre o chamado, sobre o escolhido, sobre aquele que Deus levanta com um propósito, para fazer alguma coisa sendo a voz de Deus. Deus derrama a misericórdia de Jonas a tal ponto para que ele não se perdesse, para que ele não fugisse do caminho, não apenas que ele não fugisse, mas que ele não perdesse a sua salvação, porque ele estava tão cheio de si e tão fora de Deus que ele estava completamente perdido no caminho. E a gente vai ver tudo isso através dos 4 capítulos do livro.
Então, a misericórdia de Deus com as nossas vidas, muitas vezes, é esse tratamento duro. Porque o que acontece? A gente está fugindo das mãos de Deus, a gente está muito cheio da gente mesmo e está vazio de Deus. Mas como a gente tem a voz de Deus, está sendo usado por Deus, a gente acha que não. Deus está falando comigo, a marca de Deus é sobre a minha vida. Mas a misericórdia de Deus trata o escolhido dele. E esse tratamento muitas vezes é dolorido, assim como a gente vai ver na vida de Jonas. E como é que esse tema, ele se relaciona com o tema do canal, que é sobre sonhos? O que acontece é que o dom profético, a interpretação de sonhos, está dentro desse dom profético. E quando a gente vai interpretar um sonho, é essencial que a gente passe a voz de Deus. Deus deu o sonho para a pessoa e a gente é o canal para interpretar os sonhos e passar a voz de Deus para a pessoa. Por isso é essencial que a gente passe a interpretação segundo o coração de Deus, segundo quem Deus é, segundo a essência de Deus, e não segundo o nosso julgamento, segundo a nossa impressão, segundo os nossos parâmetros. O que acontece? A Bíblia fala que não há um justo sequer, e por isso Jesus morreu. Então Deus usa quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Então a gente não pode, por estar sendo usado como canal por Deus, tá sabendo interpretar sonhos, passando profecias, mostrando a voz de Deus para o nosso próximo, a gente não pode se achar mais, melhor ou no direito de julgar os outros, mesmo que o sonho da pessoa seja um sonho de julgamento. Porque aqui, através dessa história, a gente vai ver que Deus está julgando e está tratando Jonas por todo o livro, mas Deus está tratando em amor. Deus não está tratando em julgamento. O julgamento é a última coisa. Até então, Deus é muito misericordioso. Então, quando a gente for passar a interpretação de um sonho, mesmo que seja um sonho de julgamento, que a gente passe através da peneira da misericórdia de Deus, porque o julgamento cabe a Ele. Nós somos apenas um vaso indigno que tem que, pela misericórdia de Deus, carregamos esse dom de interpretar sonhos, de falar uma profecia, ou de ter a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Mas é essencial que a gente esteja alinhado ao coração de Deus. E se você não quer passar metade do que passou Jonas, eu quero que você venha comigo nesse vídeo e entenda tudo que ele errou. E quão grande foi a misericórdia de Deus com ele em todo o período. Eu quero começar contando que em Mateus, no capítulo 5, Jesus vai estar falando aqui sobre a diferença da lei e da graça. Que a lei julgava o pecado. E que Jesus não julga apenas o pecado, mas julga a intenção do coração. Então Jesus está falando assim: ouviste falar o que fala a lei, não matarás, e quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, digo que qualquer que se irar contra o teu irmão, o seu irmão, está sujeito a juízo. Então, não é apenas, está alinhado ao coração de Deus, não é apenas fazer o que é certo, mas é fazer o que é certo com o coração alinhado com Deus, da maneira certa, com o instinto certo. E a gente vai ver que Jonas não tinha isso. Eu já falei em outros vídeos, mas eu vou repetir aqui porque tem toda a relação com o contexto. Quanto mais claro e mais objetivo Deus falar contigo, Deus te der uma ordem, uma direção, uma mensagem, mais rápido e mais sem enrolação você tem que obedecer essa ordem. A clareza de Deus requer uma resposta rápida, uma resposta ativa, sem enrolação. E Deus foi muito claro com Jonas: levanta-te e vai falar para Nínive a mensagem que eu vou te dar. Então vai e faz. Então assim, não tem muita interpretação. Deus está falando o que era para Jonas fazer. Eu já falei outras vezes também que muitas vezes a gente não está certo da voz, do direcionamento de Deus. Isso muitas vezes é uma bênção. É a misericórdia de Deus atuando em nós. Porque isso diminui a justiça de Deus. Porque quanto maior a clareza, maior a justiça, maior a consequência de quando a gente foge. Já quando a gente não tem essa clareza, essa certeza, a misericórdia de Deus ela é mais ativa. Porque afinal de contas Deus não falou de uma forma tão objetiva. Mas como Deus foi muito claro, muito objetivo com Jonas, na mesma proporção dessa clareza ele vai sofrer as consequências da sua desobediência. Então a primeira coisa que a gente tem aqui como princípio, como regra, é que a mão de Deus pesando sobre nós é proporcional à clareza com que ele fala conosco. Então tenha isso como princípio, como regra sobre a sua vida. Então assim, entenda que os perrengues que a gente passa na nossa vida, pela mão de Deus, para alinhar o nosso coração ao coração de Deus, eles são a misericórdia de Deus.
A misericórdia de Deus para a gente aprender a linguagem de Deus, a estar com o coração alinhado com Deus, porque enquanto a gente está passando perrengue, isso é a misericórdia de Deus. E se a gente continua duro, sem fazer nada, o próximo passo de Deus conosco é o juízo. E a gente não quer o juízo, porque a gente proclama o juízo de Deus para o nosso irmão. Mas na nossa vida a gente proclama a misericórdia de Deus. Acontece que o mesmo peso que funciona na vida do nosso irmão também funciona na nossa vida. Então, entenda isso, que os perrengues da nossa vida muitas vezes são a misericórdia de Deus atuando para que ele não derrame o juízo dele. Então, se você está passando por momentos difíceis, se você está passando pelo tratamento de Deus, Deus está querendo alinhar o teu coração ao coração dele. Quanto mais rápido isso acontecer, mais rápido vai acabar esse teu tratamento. Jonas aparece na Bíblia, antes de aparecer aqui no livro de Jonas, ele já aparece em 2 Reis 14. Ele já era profeta da nação. E o que acontece? Quando Deus manda a mensagem para ele, já sabia na época disso, que Deus levanta Jonas para ir até Nínive, que Nínive no futuro, que faz parte dos assírios, invadiria e se terminaria com Israel. E aliás, além de tudo, ele era um povo bárbaro, um povo idólatra, um povo que matava os seus inimigos, não apenas matava, eles matavam, eles esfolavam e ainda deixavam os cadáveres e as cabeças das pessoas que eles venciam na rua, expostos para todo mundo ver. Eles eram muito violentos, eles eram bárbaros e gentios e, segundo Jonas, completamente indignos do padrão de Deus, que é a misericórdia. Então Deus manda Jonas ir até Nínive pregar o juízo de Deus. E Nínive fala o quê? Para Nínive, eu não vou. E daí a gente vai entender que Jonas vai falar para Deus, lá para frente no livro dele, que ele conhece o padrão de Deus, que o padrão de Deus é de misericórdia. E que ele não acha que esse povo é digno da misericórdia de Deus, e ele não vai. E é aquilo que eu falei, a gente prega a misericórdia de Deus para a nossa vida, mas na vida do nosso próximo a gente quer o juízo. Cuidado com isso, porque quando a gente deseja ou a gente aponta demais o juízo para o nosso próximo, a gente está chamando o juízo de Deus para a nossa vida. Lembre-se da oração do Pai Nosso, porque perdoai os nossos pecados assim como nós perdoamos. E quando a gente deseja o juízo lá, isso está traindo o juízo também para a nossa vida. O que acontece é que Jonas está falando que esse povo é indigno. Eu não vou passar mensagem nenhuma. E Deus manda ele ir na direção de Nínive e ele vai para o que se acredita ser Espanha hoje, ou seja, do lado completamente oposto. Eu não vou fazer a vontade de Deus. E é então que começa o tratamento do profeta. E no tratamento de Deus com esse profeta, Deus está enfrentando ou expondo a moral dele, expondo a sua ignorância, a sua superioridade, ou o seu senso de superioridade, a sua falta de misericórdia, quão indigno ele é, quão cheio de si, cheio de verdade ele se acha ser. Então ele está com a sua autodefinição, com a sua visão de si mesmo tão grande, que Deus vai precisar tratar esse profeta para alinhá-lo dentro da realidade de Deus, para que esse profeta não se perdesse. Porque se ele continuasse nesse caminho, provavelmente não haveria salvação. E a gente vai entender sobre isso quando a gente chegar no último capítulo. Jonas decide, então, fugir de Deus, compra uma passagem em um barco, o mais longe que ele pudesse estar da direção que Deus queria que ele estivesse. Então, ele compra uma passagem no barco, uma passagem no barco que eram de pessoas que não eram da mesma religião, ele estava entre pagãos, e entra no barco de uma apatia total e vai dormir. Ele entra nesse barco e daí Deus manda a tempestade nesse barco. Então veja que ele está fugindo de Deus, se envolve, compra essa passagem para ir para um lugar bem longe, vai dormir no porão do navio e Deus manda uma tempestade. E ele está no meio de pessoas pagãs que não conhecem a Deus, eram navegadores, né, experientes, estavam acostumados com aquilo, e no meio da tempestade a coisa foi tão intensa que eles estavam apavorados. E Jonas, uma apatia total, dormindo lá no porão do navio. Esses homens pagãos começam a orar, a clamar por seus deuses, enquanto Jonas está dormindo.
Isso é reflexo da sua apatia espiritual. Veja que homens pagãos e experientes estão desesperados dentro daquilo que está acontecendo, dentro daquela tormenta que eles estão vivendo, e começam a orar para os deuses deles, tentando que algo acontecesse para intervir diante daquele problema que eles estavam vivendo. Veja que Jonas tem um chamado profético, ou seja, chamado para ser a voz de Deus, e muitas vezes para ser a voz de Deus em meio ao caos. Era a oportunidade dele levar esses homens à presença de Deus. Ele sendo quem era? Era ele que devia estar orando, clamando e intercedendo diante daquela situação, mas ele está completamente apático e dormindo, enquanto os pagãos estão orando. Então aqui isso já demonstra que quando nós estamos passando por um problema, por uma situação, nós temos apatia ou nós somos a voz de Deus? Nós nos levantamos dentro do nosso dom, dentro do nosso chamado, dentro da nossa identidade como filhos de Deus, para lutar e combater uma situação, para ser exemplo para pessoas que não conhecem, pessoas que não sabem como lidar com a situação, e que é o momento para você liderar as pessoas até Deus. Mas Jonas está dormindo. Sabe aquela passagem que diz que me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim? Isso é o que estava acontecendo aqui com a vida de Jonas. Jonas só tinha o louvor ou o servir a Deus da boca para fora. As suas atitudes não condiziam com as suas obras. As suas atitudes não condiziam com a sua fé ou com aquilo que ele proferia ser, com aquilo que ele acreditava que era a verdade e a voz de Deus. Eu quero que você venha comigo para Isaías 29, 13 e 14. Vamos ver o que Deus tem a nos dizer com relação a essa postura desse profeta? Eis que assim declara o Eterno, visto que esse povo se chega junto de mim apenas com palavras sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. O que me resta é continuar e apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus lábios pereça e a inteligência dos seus pensamentos se desvaneça. É isso que Deus está fazendo com Jonas. Deus está querendo agora o assustar de tal maneira que ele entenda, que ele se enxergue nessa situação. Ele só tem teoria, ele não tem prática nenhuma. De alguma maneira, que o livro não explica, esses homens pagãos conseguem descobrir que o problema daquilo que eles estão passando é de Jonas. E aqui está implícito que Deus, ele fala, ele direciona toda e qualquer pessoa. Deus não fala apenas com os seus, mas Deus quer alcançar a toda e qualquer pessoa, que Deus também direciona quem está buscando uma direção, mesmo que não saiba, não conheça esse Deus vivo. Deus fala, Deus se revela em sonhos, em profecias, e de alguma maneira que eles entendiam que era a voz de Deus, ou a voz direcionada por Deus, Deus leva e mostra a eles que o problema que eles estavam passando era causado ou era motivado por Jonas. E agora, olha só, Deus falando, querendo nos mostrar a misericórdia de Deus, e o quanto impetuoso e sem misericórdia Jonas é. Deus pega esse povo pagão, que está envolvido, que por causa de Jonas está passando o perrengue que deveria ser só para Jonas, e eles vão ter a misericórdia de Jonas, porque quando eles descobrem que o problema é causado por Jonas, eles vão interrogar Jonas, e Jonas conta para eles o que está acontecendo. Olha a oportunidade que Jonas perdeu de pregar para eles, de levar eles ao Deus vivo. Ele apenas respondeu às perguntas que esse povo fez. Mas olha o tamanho da misericórdia desse povo com relação a Jonas. Gentios, pagãos, idólatras, não conheciam a Deus. Enquanto Jonas não queria ir até Nínive, porque não queria a misericórdia de Deus para esse povo, exatamente um outro povo com essas mesmas características está tendo misericórdia da vida do profeta. E aqueles homens ficaram horrorizados e lhe responderam: que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhes havia contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhe aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar,
pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso suplicaram a Yahvé nestes termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, ó Yahvé, fizeste como te aprouve fazer. Jonas explica para esses marinheiros que a culpa do que eles estavam passando era dele. E que a forma de acabar com essa situação era jogá-lo ao mar. E o que esses homens pagãos, gentios, indignos aos olhos de Jonas, eles fazem? Eles ainda assim, a tempestade estava piorando, e eles continuam tentar resistir a essa tempestade, de maneira a não jogar Jonas no mar. Então, assim, eles mesmos sendo ímpios, eles não querem fazer aquilo que seria a solução para o problema que eles estavam passando. Eles tentaram combater essa tempestade para que eles não precisassem jogar Jonas no mar. Olha só que contradição. Jonas não querendo a misericórdia, que Deus fosse misericordioso com o povo pagão, e um povo pagão tendo misericórdia da vida dele. Uma curiosidade aqui que no versículo 9, Jonas diz aos marinheiros, ele fala assim: eu sou um Eteu e temo a Yahvé, Elohim, os Deus dos céus, que fez o mar e fez a terra seca. E as palavras dele eram essas, mas as atitudes dele, nenhuma. Aonde que ele está mostrando que ele está se levantando contra a tempestade? Aonde que ele está encorajando esses homens? Ele sabe que a culpa daquilo que eles estão passando é deles. Se ele realmente entendia tudo isso, ele no mínimo ele tinha que ser digno, sabendo, não, realmente foi eu que pequei. Ou eles tinham que clamar, ele deveria clamar a Deus pela vida desses homens que estavam pagando pela culpa dele. Ou então ele se jogaria ao mar e resolveria o problema deles. Não faria com que esses homens tivessem o peso de jogá-lo dentro do mar. Ele não estava nem aí, ele tinha apenas palavras. O coração dele, as atitudes dele não eram condizentes com aquilo que ele estava querendo professar. Agora veja aqui, mesmo sem Jonas pregar, sem Jonas falar desse grande Deus, de como era o mover e a misericórdia de Deus para com todas as pessoas, esses homens, ao fazerem um questionamento a Jonas responderem, eles conseguem entender que o Deus de Jonas era um Deus verdadeiro, um Deus forte, a ponto deles clamarem ao perdão de Deus. Falar, olha, a gente vai agir, a gente vai ter que jogar esse profeta ao mar, mas eles, mesmo sem que Jonas pregue, eles já se arrependem, eles clamam pelo ato que eles vão cometer, pedindo que a misericórdia de Deus os alcance e que eles não sejam achados culpados diante disso, porque afinal de contas, eles estavam tentando melhor, mas eles entendiam que a solução era jogar o profeta ao mar. Então eles oram para esse Deus. Ao invés de Jonas estar orando a Deus, são homens gentios que estão orando a esse Deus que foi apresentado a eles, para que ele tenha misericórdia. Olha o tamanho da contradição. Esses marinheiros então jogam Jonas ao mar e já acontece que a tempestade vai embora e a calmaria reina. Com isso, mesmo sem que Jonas pregasse, eles conseguem realmente dar louvores ao verdadeiro Deus e reconhecer o Deus de Israel. Então veja que mesmo sem que esse homem pregasse, sem que Jonas pregasse, esses homens são alcançados por Deus. A misericórdia de Deus alcança esses homens para a maneira que desse a eles salvação, porque eles realmente não conheciam nada diferente. Era um povo pagão que estava acostumado, que cresceu envolvido com outras culturas e com coisas pagãs. Mas dentro da oportunidade que eles tiveram de conhecer ao Deus de Israel, ao Deus vivo, eles sim reconhecem a grandeza de Deus e louvam a Deus por isso. E o profeta não está nem aí, nem pela própria vida e muito menos pela vida dos outros. Veja que Jonas não cumpre a sua função, que é levar o pecador ao arrependimento e introduzi-los até Deus. Mas a misericórdia de Deus faz isso mesmo assim, mesmo sem que o profeta, o representante de Deus, a voz profética, fosse agir, Deus da mesma forma, ele age e chega e encontra, faz com que esses gentios conheçam esse Deus vivo e encontrem a misericórdia. Isso é o caráter de Deus. A gente precisa entender isso antes que a gente queira julgar o erro do nosso irmão, o pecado, ou seja lá o que for, a aberração
que o próximo possa vir a fazer. Dentro desse contexto de pessoas pecadoras, de pessoas que fazem coisas bárbaras, que matam, que não têm misericórdia, são essas pessoas que Deus alcança. E não cabe a nós julgarmos a ninguém. O nosso papel é apenas passar a mensagem segundo o coração de Deus. E quando nós não estamos alinhados, a gente precisa passar por esse processo, por esse tratamento. Então, muitas vezes, o tratamento de Deus é para alinhar a nossa crença, as nossas palavras com as nossas atitudes. É isso que está sendo feito com esse profeta, com o profeta Jonas. Veja o tamanho do ego desse profeta. Jonas não teve medo dos homens pagãos. Jonas não teve medo da tempestade que ele estava vivendo. Ele não teve medo de fugir de Deus. O pior de tudo, Jonas não teve medo de Deus. Ele não teve o temor do Senhor. E a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ele simplesmente não se importou. Ele era tão egoísta, ele era tão cheio de si, que ele não se importou, ele não teve nem sequer o temor de Deus, diante de tudo aquilo, de todas as evidências da mão de Deus naquela situação. Enquanto que pessoas pagãs, ouvindo o nome de Yahvé, de Elohim, desse Deus poderoso, têm total reverência a esse Deus. Veja o balanço de Deus, o quanto que esses homens pagãos foram sábios e o quanto foi insensato o nosso profeta Jonas. Como consequência de quem era, de como agia Jonas, ele perde a sua vida e ele vai para o Hades na parte dos que se perderam, não da parte dos que estavam salvos. Há quem diga que Jonas não morreu. Acontece que Jesus, ele compara a sua morte ao caso de Jonas, que assim como foi como Jonas, e eles vão para o mesmo lugar, que Jesus, quando morre, vai pregar lá no Hades para aqueles que estavam na região dos que estavam perdidos. E aqui a Bíblia está nos explicando claramente que Jonas foi para o lugar do Hades, onde as pessoas que não foram salvas estão ou vão. Então entenda que Jonas, embora pessoas digam que ele não tenha morrido, eu entendo aqui, pela comparação de Jesus e por aquilo que ele fala, que ele morreu. E não sei se ele morreu sem salvação, porque ele não tinha temor a Deus. E aqui, mais uma vez, a gente vai ver a misericórdia de Deus agindo através da vida desse homem. Dentro do que aconteceu a Jonas, ele se desespera, e daí sim, ele se enche de arrependimento e ora a Deus, fazendo uma declaração do Deus poderoso. Mas isso tudo só aconteceu ante aquilo que ele estava, aquela escuridão que ele estava vivendo. E a escuridão é a ausência de Deus. Quando ele sentiu essa ausência de Deus, daí sim ele ora. Mas a gente vai entender que mesmo Deus tendo ressuscitado a vida dele, e mesmo Deus repetindo o chamado mais uma vez, falando para ele, vai para Nínive, prega aquilo que eu vou te dizer, prega o juízo sobre eles, mesmo assim a gente vai entender que Jonas ainda não está alinhado com Deus, que esse arrependimento dele foi só da boca para fora, não foi de atitude. Esses perrengues, então, o que acontece com esses perrengues que a gente passa na vida? Esse tratamento de Deus, esse empurrãozinho que Deus muitas vezes tem que nos dar. Está falando da nossa idolatria a nós mesmos. Porque esse ego, nós sermos cheios de nós mesmos, isso é uma idolatria a nós mesmos. E muitas vezes, para a gente descer desse pedestal e deixar de olhar para nós mesmos, para quem a gente acha que é, e passar a olhar para Deus, Deus coloca essas situações, esses perrengues, para que a gente veja que não há força, não há poder em nós. E que sem a misericórdia de Deus nós seríamos completamente consumidos. Então esse tratamento que a gente passa muitas vezes, de Deus fazendo esse tratamento, nos colocando em situações desafiadoras, é Deus alinhando o nosso coração com o coração dele. Porque Jonas vai e obedece aquilo que Deus pediu para ele. Daí você pode dizer, mas então tá tudo bem, afinal de contas ele não obedeceu. Segundo a gente leu no começo do vídeo em Mateus 5, não adianta obedecer. Jesus fala, a lei diz não matarás. Eu digo que aquele que apenas se irar contra o seu irmão, ou seja, o teu instinto, o teu coração tem que estar alinhado ao coração de Deus. Não basta ter obras sem que o instinto, a motivação não esteja ancorada em quem é Deus, em quem é Jesus. E embora Jonas vá obedecer, a gente vai ver aqui que ele estava obedecendo, mas o coração dele não estava alinhado ao coração de Deus.
E olha só que ironia. Jonas, quando se apresenta no capítulo 1, no versículo 9, para os marinheiros, ele fala, eu sou Eteu, eu sirvo a Elohim, o Deus do mar e da terra seca. E olha só, um profeta que deveria ser racional, é levado por um grande peixe irracional para a terra seca. Então, assim, esse que deveria usar sua razão e servir a Deus, não serve a Deus, mas um peixe, um ser irracional, esse serve a Deus e obedece os caminhos do Senhor. Então Deus está fazendo tanto confronto a Jonas, as atitudes dele, ao comportamento dele, para que ele possa estar alinhado ao coração de Deus. Quer dizer, você que é meu profeta, que ouve a minha voz, não me obedece dentro da sua racionalidade, um peixe irracional obedece aquilo que eu tô direcionando, que eu tô mandando ele fazer, te coloca em terra seca. Eu sou o Deus da tempestade, o Deus da terra seca. E tive que usar um ser irracional para te fazer ponderar. E mesmo assim isso ainda não está acontecendo. Ao chegar na terra seca, Deus fala a Jonas no capítulo 3, versículo 1 e 2. Ele repete a mesma mensagem. Novamente, isso é misericórdia de Deus. Eu quero... E a gente está achando que Deus está tratando Nínive. Nínive se arrependeu muito rápido e a gente já vai chegar lá. Mas Deus está tratando a misericórdia aqui com a vida de Jonas. E ele fala aqui: então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive. E assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. O texto aqui vai nos dizer que o tamanho de Nínive era de uma caminhada de 3 dias. E vai nos falar aqui que na caminhada de um dia, o povo se arrependeu. Olha só que interessante, o rei da cidade não chegou nem a encontrar-se com Jonas. E a cidade ele deveria percorrer, né, seriam 3 dias para passar a mensagem. Ele passou um dia pregando o juízo de Deus, o povo se arrependeu, essa mensagem chega ao rei, o rei também se arrepende, mesmo sem ter se encontrado com Jonas, um rei, um homem pagão, um homem impuro, um homem idólatra, reconhece a voz de um Deus que ele nem conhecia, obedece, se arrepende, impõe um arrependimento até mesmo aos animais que estão na cidade, e Jonas com o coração duro. Então, assim, ele pregou um dia, foi o suficiente para que houvesse o arrependimento de todas aquelas pessoas, de toda aquela terra. E o arrependimento veio já de quem estava no topo da cadeia, né, da cadeia econômica, e chegou até embaixo. Ou seja, eles se arrependeram, e eles não se arrependeram de palavras, eles se arrependeram de atitude. Eles colocam pano de saco e eles proclamam um jejum. Então, assim, arrependimento com palavras é só palavras. Arrependimento precisa estar alinhado com as atitudes, que é exatamente o que Jonas não tem. Eles chegam a se vestir de pano de saco e cinzas. E o que é isso? É que eu reconheço ser indigno e ser pequeno diante da grandeza desse Deus. Eu sou pó, eu sou cinza, eu não sou nada. Ou seja, eu reconheço a grandeza de Deus. Eu me coloco numa posição de inferioridade, de baixo, em submissão a esse Deus. Enquanto Jonas continua completamente cheio de si. Porque Deus tinha mandado que ele pregasse o juízo dele sobre esse povo e essa terra. E Jonas, cheio de si, esperando o juízo de Deus sobre essa terra, e eles resolvem se arrepender e clamar. Quem sabe se a gente clama, porque eles realmente creram na mensagem. Então, quem sabe se a gente clamar, tiver atitudes de arrependimento, quem sabe esse Deus, ele não muda de ideia. Vamos ler esse resumo no versículo 9 e no versículo 10 do capítulo 3. Aqui diz assim: cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais, e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone o seu mau caminho e toda a sua atitude violenta. Talvez Deus volte sua face para nós, se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência. E atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Nínive se arrepende verdadeiramente. Por verdadeiramente a gente fala em palavras e atitudes. E Deus muda o seu coração.
as nossas atitudes, elas têm, as nossas palavras e as nossas atitudes alinhadas, ela tem acesso direto ao coração e à misericórdia de Deus. Isso aqui é um princípio. Agora a gente vai conseguir comprovar que a essência de Jonas, ela não tinha mudado. Quando ele morre, ele ora, ele clama a Deus, mas ele ainda não está alinhado com o Pai. Vem comigo para o capítulo 4. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira. Veja o quanto ele ainda não entendeu sobre misericórdia. Deus derramou misericórdia sobre ele, salvou ele da morte, se foi apresentado e salvou aos pagãos, né, dentro daquela tempestade que ele estava vivendo. Agora, ele viu que o povo realmente se arrependeu, teve um comportamento e atitudes alinhadas, reconhecem que era o Deus vivo que estava falando, mudam as suas atitudes, porque palavras sem atitude são só palavras, e ele fica altamente irado contra Deus. Veja que a necessidade do alinhamento de Deus colocar os perrengues na vida de Jonas. E eu quero que você se coloque nessa situação, porque muitas vezes a gente está passando o tratamento de Deus, está passando perrengue, e a gente não consegue se enxergar nessa situação. O problema aqui é misericórdia. Ele está querendo clamar misericórdia de Deus para a vida dele, mas o julgamento para a vida do próximo. Então, assim, o nosso balanço, o balanço desse profeta, estava desigual. O nosso balanço também precisa estar alinhado com o coração de Deus, e é isso que Deus está tentando fazer com ele. Dentro desse cenário, dessas circunstâncias, mais uma vez Jonas vai orar a Deus. Mas ele vai orar a Deus, mas nos termos dele. Olha aqui comigo o que diz no versículo 2. Então orou a Yahvé e desabafou, dizendo: Ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava na minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor e que ameaça castigar, mas te arrependes. Quer dizer, ele está bravo com Deus porque Deus está tendo misericórdia de um povo que se arrependeu. Em compensação, ele não se arrependeu do erro dele em nenhum momento. E não só ele não se arrepende, e isso está muito claro, que quando morto ele pede para voltar à vida. E agora, como ele não concorda com Deus, que Deus teve a misericórdia com esse povo, no versículo 3 ele pede para Deus de novo que ele quer morrer. Quer dizer, quando ele está morto, ele pede para Deus, ele clama a Deus pelo poder dele, Deus dá a ele a vida, e agora como Deus não age segundo o parâmetro dele, os padrões que ele acha certo, ele pede para Deus: então eu quero morrer. Veja o tamanho da afronta. Ele realmente se acha um homem justo, um homem digno diante de Deus, a ponto de querer mostrar para Deus como Deus deve agir. Então ele está falando aqui que ele sabe o padrão de Deus, que o padrão de Deus é a misericórdia, mas ele não concorda com isso. Então, se você vai agir do teu jeito e não do meu, melhor que eu morra. Em vez de pesar a mão sobre Jonas, no versículo 6 e no versículo 7, mais uma vez, a longanimidade de Deus é derramada sobre a vida de Jonas e Deus tenta mostrar para ele misericórdia mais uma vez. Yahvé Elohim, Deus fez crescer uma espécie de mamoeira sobre Jonas, a fim de oferecer mais sombra e conforto à sua cabeça, livrando-o do calor excessivo. E Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Todavia, no dia seguinte, ao alvorecer, Deus enviou uma lagarta que atacou o arbusto, que sendo frágil secou. Deus faz mais uma obra, faz um milagre, crescer em um dia uma planta, uma árvore, para trazer sombra ao profeta. E no dia seguinte, também, milagrosamente, a árvore morre. E olha como é Deus agindo aqui. Logo que apareceu o sol, Deus dá sombra para Jonas, tira a sombra de Jonas, que são os perrengues que a gente passa na vida. E o que Deus faz? Logo que apareceu o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e seco, e o sol fustigou a cabeça de Jonas ao ponto de que quase perca os sentidos. Por isso, ele desejou morrer e exclamou: para mim, melhor morrer do que continuar vivendo. Então Deus, mais uma vez, tentando ensinar a Jonas o caminho da misericórdia, dá a ele uma árvore para dar a ele sombra, tira dele a árvore, ele reclama, e Deus está querendo mostrar para ele: mas é uma árvore, você tem mais pesar por uma árvore do que por todo aquele povo?
e você de novo quer morrer porque eu não agi conforme o seu padrão? Quer dizer que o meu padrão de misericórdia não está de acordo com aquilo que você acha? Deus confronta Jonas. Você está furioso por causa de uma árvore e daí você não se importa com aquele povo, com 120 mil pessoas que podem vir a morrer. Deus está mostrando para ele o quão irracional e quão errada está a balança dele. E o quanto que ele, sendo profeta, está desalinhado com o coração de Deus. Então a gente vê que, passando por todo o livro, passando por todos os perrengues, todo o processo de Jonas não foi suficiente, Deus falando diretamente com ele, não foi suficiente para transformar o coração desse profeta. E esse livro, ele termina com um questionamento, ele termina em aberto. O que isso quer dizer quando um sonho termina em aberto, com um questionamento, não tem um final? Ou nesse caso aqui, que Deus está fazendo um questionamento para Jonas, que aquilo que vai acontecer daqui para frente depende da gente, que não está nada decretado, nada estipulado por Deus. Resumindo, Deus está falando para Jonas que se você não alinhar o seu comportamento, você vai perder a sua salvação. É isso que está implícito aqui nesse último versículo. Deus então tenta racionalizar com Jonas e termina assim: não haveria eu de ter pena dessa grande cidade, uma cidade de pessoas que se arrependeram, que reconheceram seus erros, que tiveram atitudes de arrependimento? Deus está confrontando Jonas. E você, sendo quem é, ouvindo a minha voz, sendo profetas, não deveria você também ter misericórdia desse povo que se arrependeu? E assim como eles, agir de acordo com o coração arrependido? Esse livro, ele termina com esse questionamento, porque ele não tem resposta. Porque Jonas não foi alinhado ao coração de Deus. Essa é a verdade, que até aqui ficou muito claro que se daqui para frente, e a Bíblia não conta, a gente não sabe o que aconteceu. Mas se tivesse terminado aqui a história de Jonas, ele teria perdido a sua salvação. Porque ele não estava alinhado com o coração de Deus. O que me faz lembrar aquela passagem que fala: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu falei em línguas, eu curei em teu nome, e Deus vai falar: afasta-te de mim porque não te conheço. Esse é um exemplo típico desse caso. Eu fui usado por você, eu profetizei, eu falei em línguas, eu curei, houve a manifestação do teu poder, mas o coração não estava alinhado. E nesses casos Deus vai falar: apartai-vos de mim porque não os conheço. E o que eu quero com tudo isso é que você se analise dentro dessa história, principalmente você que tem esse chamado, esse dom profético, que já está conseguindo interpretar os sonhos, que esse canal tem te ajudado a crescer, a interpretar os seus sonhos, das pessoas ao seu redor. Quando você quando você cumprir o seu chamado, quando você estiver agindo desse dom profético, se você não quer passar pelo mesmo tratamento que Jonas passou, e veja que o perrengue dele foi um longo período, e tudo isso que ele passou foi a mão de Deus tentando derramar misericórdia sobre a vida dele. Tudo aquilo que ele passou foi causado pelo próprio Deus, tentando salvar esse profeta e alinhá-lo com o coração do Pai. Então assim, se você não quer passar perrengue na sua vida, tenha certeza que você age com misericórdia, que você olhe o seu próximo com misericórdia, e que quando você seja um canal, um vaso de Deus usado para dar o caminho, para interpretar um sonho, para dar uma profecia, você faça isso através dos olhos de misericórdia de Deus, porque o julgamento só cabe ao Pai. Mas se você sonhou, e daí?